Algumas pessoas acreditam que a esperança é a última que morre. Para outros, a esperança se limita nessa existência. Já outros acreditam que a esperança ela está nos bens materiais ou no poder. E para você, qual é a sua esperança? A esperança do cristão está em Cristo. A nossa esperança se baseia naquilo que as Escrituras afirmam, que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Sendo assim, nós temos uma esperança. E essa esperança não confunde com as outras, porque ela é única. Ela está baseada num Cristo que morreu na cruz e morreu pelos nossos pecados. A morte dele nos trouxe vida. E ao terceiro dia ele ressuscita dentre os mortos, mostrando que ele agora é o Rei dos Reis. A ele pertence todo o governo, ele tem todo o poder nas mãos. Assim nós acreditamos. Sabemos que a nossa esperança está baseada nas promessas de Cristo. Uma promessa que ele fez, que ele iria a Deus preparar para nós um lugar e voltaria para nos buscar. Sendo assim, a nossa esperança baseia naquilo que Cristo é. Um Cristo vitorioso, um Cristo que ressurgiu dentre os mortos e agora vive e reina. As Escrituras nos mostram que esse Jesus, ele tem esse poder, o poder para garantir para nós que nós estamos no caminho certo e que no momento certo ele voltará. Por isso, a ressurreição é um ponto central do cristianismo, porque a ressurreição nos dá esperança no amanhã, no tempo vindouro. E com isso, nós podemos estar tranquilos no tempo de hoje. Vamos ver o que Lucas vai falar sobre a ressurreição? Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse: Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. E voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como delírio, e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. O relato bíblico ele é bem claro em dizer por que nós temos esperança. Ele fala da ressurreição de Jesus. Lucas, aqui, ele relata de forma fiel aquilo que estava acontecendo na sua época. O desejo de provar aos seus leitores que aquilo que falavam de Jesus é verdadeiro. Jesus estava entre as multidões e que curava as pessoas. Esse Jesus que dava pão àquele que tinha fome. Esse Jesus que tinha os seus discípulos, que curava os enfermos. Ele sofreu. Ele foi para a cruz e ele morreu. O relato da ressurreição é verdadeiro. Entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus para nós. Ela é inerrante. Jamais ela erra. Ela é fiel àquilo que Deus queria cumprir na história. Deus é aquele que planeja todas as coisas.
Jesus é aquele que executa. E ao vir, ele então vem para morrer na cruz pelos seus, sofrer muito. Através da sua morte, então, nós temos a vida. Seu sofrimento foi terrível, mas ao terceiro dia ele ressuscita, como o texto está dizendo. Assim, a nossa esperança está baseada aqui, na ressurreição de Jesus. Sabemos que a ressurreição é o ponto central das Escrituras, é o ponto central do cristianismo, porque ela nos ensina que esse Cristo que morreu e que para muitos não tinha credibilidade nas suas palavras, muitas religiões têm os seus messias, mas onde eles estão? Estão mortos. Aqui as Escrituras nos mostram a diferença da nossa esperança. O nosso Cristo, ele não está morto, ele vive. Essa foi a pergunta que os anjos fizeram àquelas mulheres. Mulheres que foram ao túmulo para cuidar do corpo de Jesus. E naquele momento, elas encontram aquele túmulo vazio e os anjos fazem uma pergunta que mudou por completo a visão delas naquele momento. A pergunta era: por que buscais entre os mortos o que vive? Uma pergunta que desestruturou todas as ideias que elas tinham até então sobre Jesus. Elas compreenderam que Jesus não estava entre os mortos, mas Jesus agora está entre os vivos. Uma pergunta que nós temos que fazer em nossos corações. A esperança para nós, ela não morre porque ela está baseada nesse Cristo que está vivo e não morto. Assim, o relato das Escrituras, ela é bem claro em dizer: Jesus, ele ressuscita porque era essa a missão dele. Ele teria que cumprir todo o processo de redenção, toda a justiça divina. Ele teria que morrer pelos seus. Ele, o inocente, deveria morrer pelos pecadores. Ao morrer, ele cumpre toda a justiça divina. E agora, ele ressuscita como rei, como aquele que tem domínio sobre todas as coisas. Assim, os anjos vão dar essa boa notícia àquelas mulheres. Boas notícias, que significa evangelho, ou seja, as boas notícias de Deus ao mundo. Jesus veio ao mundo, veio para ressuscitar, mostrar o seu grande poder. Essas boas notícias, elas ouviram com tanta alegria, com tanto prazer, que elas voltaram e foram fazer o mesmo. Foram dar as boas notícias aos discípulos. E o texto diz que esses discípulos, eles foram lá conferir. E ao ver que o túmulo estava vazio, eles então voltaram para suas casas maravilhados, é isso que o texto diz. Maravilhados, porque a alegria tomou conta dos corações deles. Eles compreenderam que as promessas de Jesus foram cumpridas e que toda a tristeza diante da morte de Jesus se transformou em alegria. Eles compreenderam que o caminho para a glória deveria passar pelo caminho do sofrimento. E agora eles podem perceber claramente isso. Ver que o que Jesus planejou, ele cumpriu, ele fez. E agora eles podem se alegrar. O texto então de Lucas, ele nos esclarece que o que aconteceu com Jesus é verdadeiro. E que, portanto, a nossa esperança não pode jamais se basear na realidade desse mundo apenas, na existência nossa aqui nesse mundo. Não pode ter como base os bens materiais. Não pode ter como base apenas essa vida. Mas a nossa esperança tem que ter como base Cristo. Esse Cristo que agora está vivo e que reina sobre todos. Sendo assim, esse ponto central do cristianismo, que é a ressurreição, deve ser compreendido da forma que Lucas escreveu, da forma que os evangelhos estão mostrando para nós. Que Jesus Cristo realmente, ele é o único. É o único que poderia pagar o preço, porque ele não pecou jamais. E é o único que, ao pagar o preço, então, ele morre na cruz
e depois da sua morte ele ressuscita, mostrando que o preço foi pago e que agora ele tem poder, todo o poder em suas mãos. Esse domingo da ressurreição tem que servir para nós, para que nós possamos compreender na mente e coração que Jesus, ele realmente é tudo para nós. É a nossa esperança. E é uma esperança que não morre. Ela continua viva eternamente. Isso pode nos dar hoje alegria. Alegria em meio ao sofrimento, quando estamos passando por tantas angústias, tantas dúvidas. Alegria para dizer, eu vou continuar vivendo feliz. Eu vou erguer a cabeça e vou olhar para o céu e saber que o meu Cristo, ele reina, ele está vivo, está olhando para mim. Porque foi promessa dele que estaria comigo, conosco, todos os dias da minha vida. Todos os dias da nossa vida. Então eu posso crer. Eu posso crer no amanhã, porque ele vive. Por isso, nós devemos repensar como estamos vivendo o cristianismo. Nós devemos repensar as nossas atitudes, as nossas crenças. E com isso, analisar o que o texto bíblico pode me ensinar. E o que ele nos ensina exatamente, que eu preciso ter esperança no amanhã, porque esse Cristo, ele vive. Eu preciso ter certeza que hoje eu posso servir de coração. Porque se ele está vivo, é porque ele me dá esperança para viver esse cristianismo agora. Alegria é aquilo que Jesus quer que nós vivamos, uma alegria plena, uma alegria constante, por saber que ele está vivo e, portanto, ele pode dar para mim, dar para você, tudo o que nós necessitamos nessa vida para viver bem. Por isso, meus irmãos, nesse domingo, o que a palavra de Deus espera de nós é que nós creiamos no texto bíblico, creiamos que Cristo ressuscitou e possamos dar a Ele glórias, dar a Ele a nossa gratidão, porque Ele mandou seu único Filho para morrer na cruz por nós. Ter a certeza de que a salvação ela está comigo hoje, ela realmente está presente em nossas vidas. Ter a certeza de que eu posso viver o Evangelho hoje e com alegria de vida. Que a paz de Cristo esteja sobre nós.